Amém? E nós iremos falar um pouco sobre isso. O nosso tema hoje: quem sou eu depois do transbordar? Você pode repetir comigo? Quem sou eu depois do transbordar? Quem sou eu depois do milagre? E é isso. Iremos abordar um assunto aqui, um tema, um texto, o qual nós falamos sobre esse texto aqui na volta do reencontro. Quem estava aqui à noite na volta do reencontro? Amém? Bastante pessoas. Então nós iremos mergulhar nesse assunto que está em Lucas capítulo 5. Vou ler pausadamente, que a gente precisa entender. Qual é a melhor mensagem? É aquela que eu entendo. Qual é o melhor mover? É aquele que eu entendo. O que gera mudança na nossa vida não é exatamente aquilo que eu ouço, é aquilo que eu pratico depois que eu ouço. O segredo está sempre no praticar. Vamos nessa? Posso? Lucas capítulo 5, versículo 1. Estando Jesus à beira do lago de... Vamos fazer esse culto juntos? Estando Jesus à beira do lago de... Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Você pode repetir? Verso 6. 1, 2, 3. Então, pedir ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Uau! Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Palavra de Deus, palavra poderosa. Palavra que pode mudar toda a nossa história, pode dar um destino. Porque quando Jesus ele aparece, quando Jesus ele chega, ele nada mais, nada menos, ele muda a história, ele muda o destino. Então, como nós observamos nesse texto, tem várias coisas muito interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês puderem, anotem o máximo que vocês puderem, façam isso, é muito importante. Contudo, o texto vai dizer que Jesus chegou na praia e uma multidão começou a apertar. Jesus olhou 2 barcos
vazios, entrou em um desses barcos. O texto também vai nos apresentar algo muito importante, que é: os pescadores já estavam lavando as suas redes, ou seja, as atividades já tinham sido totalmente encerradas, e as atividades tinham sido encerradas sem êxito, sem sucesso, porque o texto também nos apresenta que os barcos estavam vazios, atividades encerradas, sem sucesso, sem êxito. E aí Jesus aparece, Jesus chega, e ele olha para o barco, ele entra em um desses barcos, pede para Pedro se distanciar um pouco da areia, sair da praia, sair um pouco do meio da multidão. E logo nós entendemos que quando Deus quer fazer algo grande, Ele nos tira do meio da onde tem muito barulho, Ele nos tira no meio da multidão, porque Ele precisa fazer algo muito pessoal. E sempre quando Deus quer fazer algo muito pessoal conosco, Ele vai nos tirar do meio da multidão. E assim Ele fez. Ele foi um pouquinho mais além. O texto vai dizer que Ele falou com a multidão, ensinou a multidão ali do barco. O barco se transformou em um púlpito. Aquele barco vazio agora já estava sendo utilizado para a pregação do Evangelho. Olha que interessante. A gente já começa a ver como é a nossa vida. Chegamos aqui vazio e depois, quando Jesus entra, a gente começa a se transformar no púlpito, ou seja, somos usados para a pregação do Evangelho. Que maravilha! Jesus, ele transforma tudo mesmo. E aí, Jesus começa a pregar, e depois que Jesus começa a pregar, Jesus, ele olha para Pedro e ele vai falar com Pedro: Pedro, agora chegou a sua vez. Eu já ministrei ali com a multidão, agora eu preciso ministrar com você. E aí Pedro olha para Jesus, Jesus olha para ele, e aí Jesus fala para ele: só faz o seguinte, para mim ministrar com você, você precisa ir mais fundo. Vai para o mais fundo, vamos para o profundo, porque o que eu tenho para você é diferente do que eu tenho para a multidão. Para a multidão eu liberei a palavra, para você eu vou mudar o teu destino. E não muda destino na areia, não se muda destino na casa da areia, se muda destino na casa da rocha. Amém? Aquela ministração de quarta-feira que foi muito edificante aquela mensagem, porque nos levou a compreender ainda mais a realidade do reino. A realidade daquilo que aquilo que é importante não está no raso, aquilo que é importante está no fundo. Amém? Aquilo que vai fazer a diferença para se transformar numa casa da rocha não está na superfície, está no profundo. É no profundo que se encontra as pérolas, né? Quem já foi no Consolidando o Fruto Fiel aqui? Lembrou da pérola? É no profundo, não está no raso. E aí Jesus olha para Pedro e fala: agora o negócio é contigo. Para eles é uma palavra, com você eu vou mudar o teu destino. E eles vão para o fundo. Olha que interessante. Pedro vai para o fundo. Jesus fala para Pedro: Pedro, lança a rede agora. E aí Pedro: meu Deus, e agora? Já passamos a noite toda tentando e não conseguimos, mas se o Senhor está falando, então eu vou fazer. E é verdade, assim é a nossa vida. Nós passamos a nossa vida toda tentando e muitas vezes não conseguimos, mas quando Jesus entra, ele vai fazer aquilo que não tinha sentido ter sentido. Aquilo que a gente não conseguia, a gente passa a conseguir. Por quê? Porque quando ele entra, ele muda tudo. E aí Pedro jogou, e aí aconteceu aquilo que nós nos deparamos aqui, aquela pesca, aquela grande pesca maravilhosa, aquele grande milagre. E foi de fato um grande milagre. Pedro ficou tão espantado que ele falou: Senhor, afaste-se de mim, Jesus, eu sou pecador, não mereço tudo isso. É verdade. Você acha que quando nós nos aproximamos de Jesus, o milagre que Ele fez na nossa vida é porque nós merecíamos? Lógico que não. Era porque Ele estava querendo nos chamar para um outro nível. E Ele nos atraiu através do milagre. E aqui nós estamos, graças a Deus. E aí Pedro,
Dentro desse contexto todo, Pedro ele ficou espantado juntamente com os outros discípulos ali, que estava na formação dos discípulos, né? Ele estava chamando ali os discípulos ainda, estava formando os discípulos, e Pedro ficou muito espantado com aquilo que aconteceu. Ficou tão espantado que falou: Senhor, afasta de mim, eu não mereço tudo isso, eu não mereço essa graça. É verdade, a gente não merece. Quem merece a graça? Mas Deus, ele não age na nossa vida por merecimento, ele age na nossa vida por propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É um propósito de Deus. Jesus veio para salvar. E Jesus está montando uma base ali e estabelecendo ali um milagre, fazendo isso, fazendo aquilo. Pedro ficou muito espantado. Só que eu estou fazendo só uma introdução para poder mostrar algo muito importante que aconteceu. E o que mais de importante que aconteceu aqui, pasme, não foi o milagre. O milagre foi secundário, porque o que aconteceu aqui foi extraordinário. Porque no verso 11, olha o que aconteceu aqui. E assim, coloca por favor. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Ah não, que isso? Vamos falar um pouco sobre isso. O grande milagre aconteceu. A grande pesca milagrosa aconteceu. Pedro, com tanto peixe agora, provavelmente ele ficou rico. Era muito peixe. Ele poderia vender esses peixes. E os projetos que Pedro tinha, certamente Pedro tinha muitos projetos. Os projetos agora de Pedro, todos iriam se realizar por tamanha quantidade de peixes que agora ele tinha. Ele ia transformar esses peixes em dinheiro através da venda. Ele ia ter muito trabalho e ter agora que negociar, oferecer numa barraca tal, oferecer numa venda tal, numa peixaria tal, fornecedor, aquela dinâmica toda da compra e da venda. Pedro, através disso tudo, de investimento que ele ia fazer, Pedro agora ele ia ter muito trabalho, mas ele ia conseguir realizar todos os projetos dele. Concorda comigo? Que agora, imagina você agora, imagina, quem tem projeto aqui, que precisa de dinheiro, fala a verdade. Quem tem projetos e para esses projetos se realizar, precisa de espécie, precisa de dinheiro. Quem tem? Agora imagina a situação de Pedro aqui também. Pedro ficou rico. Podemos dizer, eu não fiz o cálculo de quanto daria para Pedro, quanto renderia para Pedro se ele vendesse aqueles peixes todos. E realmente foi um grande milagre. Agora ele passou a noite toda sem nada e amanheceu com tudo, diga amém. Mas só que o texto vai dizer que ele não se importou com o milagre, ele se importou com quem fez o milagre. Porque o texto nos apresenta algo muito profundo, ou seja, quem Pedro se tornou depois do transbordar. Pedro, depois do transbordar, ele não ficou parado com o transbordar. Pedro não foi viver a sua vida depois do transbordar. Pedro não foi focar somente nos seus projetos depois de transbordar. Depois do transbordar, ele largou tudo e ele foi mergulhar no mais profundo, ou seja, ele foi seguir Jesus. Totalmente contrário da realidade de muitas pessoas, que depois do milagre a pessoa ela larga a igreja, que depois do milagre, depois do transbordar, ela se separa, depois do milagre, depois do transbordar, abandona a família, depois do milagre, depois do transbordar, abandona a esposa. Tanto homens que não tinham nada, e a esposa estava lá do lado, fiel, do lado, companheira, ajudou o homem a conquistar muitas coisas. Aí depois que a chave vira, o homem transborda, ele abandona a esposa. Quem sou eu depois do transbordar?
Pedro, ele ficou aqui, ele não ficou impactado somente com o milagre, ele ficou impactado porque o destino dele foi mudado. Jesus falou para ele assim, ó: eu vou fazer você pescador de vidas, de almas. Pedro, ele não se conectou profundamente com o tamanho do milagre. Ele se conectou com a palavra que foi liberada. Deus quer fazer milagre? Lógico que Deus quer fazer. Deus fez aqui na vida do Pedro. O que mais Deus quer fazer, e sempre fez, é milagre. Agora, aquilo que não pode acontecer é eu me afastar, eu ficar prostrado perante o milagre. Porque o milagre não é para poder paralisar. O milagre é um combustível, nada mais, nada menos, para a pessoa avançar. Imagina se Pedro aqui, ele fica parado nesse milagre. Imagina se o milagre fizesse Pedro se desconectar de uma palavra que foi liberada. Existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Existe uma palavra liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Já tem uma palavra sobre a sua vida. Não deixe o milagre te tirar dessa palavra que foi liberada. Qual foi a palavra que Deus liberou para você? O que Deus te prometeu? O que Deus falou que ia fazer na sua vida? Qual foi o destino que Ele falou que iria mudar? Se prenda nisso. Não se prenda no milagre. A palavra é algo primário, o milagre é secundário. Tem muita gente abandonando Jesus por conta do milagre. Não foque no milagre. Você pode repetir: não posso focar no milagre. Caso contrário, não vai viver a profundidade. Imagina se Pedro, ele ficasse focado ali com aqueles peixes, fosse viver a sua vida e não fosse viver o projeto que Deus estabeleceu para ele. Ele nunca ia viver o que ele viveu em Atos 2. Além do milagre, tem algo muito mais profundo para ser vivido. Além do trabalho que Deus ele quer te dar, tem algo muito mais profundo para ser vivido. Além do casamento que Ele quer realizar, tem algo muito profundo para ser vivido. Além da vida financeira que Deus quer ajustar, tem algo muito mais profundo para ser vivido. Pedro, ele se conectou com a palavra. E por ele se conectar com a palavra que foi liberada sobre ele, ele chegou em Atos 2. Em Atos 2 vai dizer que Pedro começou a pregar. E depois que ele começou a pregar, quase 3.000 almas foram batizadas. Se ele ficasse parado no milagre, ele não ia salvar quase 3.000 almas. Deus tem muito além para mim, para você, para a igreja. Muito além do que o milagre. Ele quer levar mais além, mais fundo, mais fundo. Você sabe o que Pedro viveu? Ele viveu coisas extraordinárias porque ele não ficou parado no primeiro milagre. Pedro viveu algo muito mais profundo porque ele não ficou parado no primeiro milagre. Você sabe o que Pedro viveu? Uma vez o texto vai dizer em Atos 12 que Pedro ele tinha sido preso e Deus mandou um anjo para poder soltar Pedro. Olha que interessante aqui, ó. Em Atos capítulo 12. Olha aqui. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes
entre 2 soldados, e os outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levanta-se. Se Pedro tivesse parado na pesca, na grande pesca, ele não tinha vivido esse grande milagre no cárcere. Você sabe o que é você estar preso? Sabe o que é você estar preso emocionalmente? Sabe o que é a tua família estar presa numa maldição hereditária? E um anjo aparecer e falar assim: ó, a partir de hoje toda a prisão acaba, porque eu tenho liberdade para você. Se Pedro tivesse parado no primeiro milagre, ele não iria viver essa liberdade. Além do milagre, tem muitas coisas para você viver. O porquê dessa mensagem é porque as pessoas estão ficando paralisadas depois do milagre. E a pergunta é: quem sou eu depois que Deus transbordar? Quem é você depois que Deus transbordar na sua vida? O texto nos apresentou que Pedro largou tudo e foi seguir Jesus. Ele não quis saber da quantidade de peixe, ele quis se relacionar com quem fez o milagre dos peixes. Amém, queridos? Está dando para compreender? Deus quer fazer muitas coisas na nossa vida, muitas coisas. Deus quer realizar muitos milagres. Deus quer transbordar demais sobre a nossa vida durante esse ano. A questão não é que Deus pode transbordar ou não. Deus pode transbordar e Ele quer transbordar. A questão é: como serei eu depois do transbordar? Essa é a questão principal. Amém? E deixa eu, antes de eu ir para uma outra parte aqui importante, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Posso? Quem estava na volta do encontro com Deus? Houve um erro cronológico. E eu quero me reparar junto com a igreja, viu? Perdoa eu. Eu falei que o milagre da sogra de Pedro tinha acontecido primeiro do que da peste milagrosa. Não foi, viu? Primeiro foi esse texto aqui que eu estou vendo com você, e depois foi o milagre da sogra de Pedro. Quem tinha percebido isso? Perceberam? Amém. Pouquíssimas pessoas. Mas estou corrigindo aqui, que assim que eu acabei de ministrar, eu peguei meu telefone, meu pastor lá dos Estados Unidos fez essa observação. Diga: uau! Ele fica muito conectado. É muito bom, né, ter um pastor como esse, né? E aí foi algo bem... É porque eu fiquei focado aqui em Lucas. Lucas, a gente estava conversando hoje, ali em cima, pastor Sérgio, pastor Charles. Lucas, ele é muito mais detalhista. Os assuntos de Lucas é muito mais extenso. E Lucas, ele não é muito bom de botar as coisas em ordem cronológica, não. Então, o milagre da sogra de Pedro estava no capítulo 4. Então, virou a folha, aí veio o milagre da pesca milagrosa. E eu ali, né, nessa agilidade, nessa correria toda da vida, acabei deixando passar esse detalhe. Vocês me perdoam? Amém? Então vamos continuar aqui, gente. Tem muito mais. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, tem muito mais. Quem é você depois da bênção? Porque o segredo não é receber, o segredo é permanecer. O segredo nunca foi receber milagre. O segredo foi sempre permanecer depois do milagre. O que chama a atenção do céu não é o milagre que eu recebo. O que chama a atenção do céu é se eu permaneço. Vamos numa outra história aqui, bem interessante. Coloca aí em Lucas capítulo 17, por gentileza.
Vamos avançar. Deus quer ir mais fundo. Ainda bem que Pedro entendeu isso. Tem muitas coisas que impedem a gente de ir mais profundo com Deus, porque a gente não quer largar o milagre. O milagre é secundário. Mais uma vez, eu vou repetir: o milagre é secundário. Larga esse milagre e segue quem fez o milagre. Sabe, não fica preso nisso. Muitas vezes o milagre é só para chamar nossa atenção, só isso. Só isso. Tem gente que recebe uma bênção tão grande uma vez. Não sei se eu já falei isso aqui. E é muito sério, gente, muito sério. Isso é uma mensagem muito séria. Uma vez eu estava na casa de um amigo meu, que todo ano nós iríamos, todo ano, quando nós éramos de outra igreja, todo final de ano, a gente passava lá na casa desse meu amigo, na casa de praia. Eu tenho um amigo que tem casa de praia. Olha que interessante a história, me veio aqui na mente agora. E aí a gente se encontrava lá. Foi um tempo muito bom, um tempo de muita qualidade. Era muito gostoso. Era ou não era, meu amigo? Viu? Ele falou. E era muito bom. E teve um dia que a gente ali fazendo churrasco, aquela carne, aquela gordura, oh, que delícia. Que maravilha, irmão. E aí a gente conversando, meu Deus, a gente precisa, né, se Deus abençoar a gente, imagina, se Deus colocar a gente no mesmo condomínio, cada um na sua casa, uma do lado da outra, a gente ia fazer churrasco direto, fazer churrasco todo final de semana. A gente conversando, amigo, normal, gente. Pecado nenhum nisso, é pecado? Não. E a gente conversando ali, todo final de semana, fazer churrasco, a gente ia se encontrar todo final de semana, e aí a ficha caiu. E a ficha que caiu foi: meu Deus, a gente não vai mais para a igreja, não? Aí todo mundo, só homem de Deus mesmo, viu? Só homem de Deus. E todo mundo, meu Deus, é verdade. E na mesma hora, Senhor, me perdoa. Olha só, porque é algo que parece ser algo muito simples, mas é quando acontece, quando as coisas acontecem, que nós iremos saber quem nós somos. A gente estava querendo a bênção para poder ficar preso ali na bênção. E o culto? E a obra? E o mover espiritual? E a rebote que já estava no coração de Deus, e Deus queria que a gente chegasse até aqui. Entende? Que foi algo que a gente não cometeu um pecado ali, foi algo ali, a gente ali naquela conversa de amigo, batendo um papo, e depois a ficha caiu. Então tem gente conquistando uma casa de praia, não vem mais para o culto. Tem gente conquistando um carro, não vem mais para o culto. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se Deus te dá uma empresa grande com muitos funcionários, é para essa empresa servir você, não você ser escravo da empresa. Você consegue compreender isso? Pedro ele não ficou prisioneiro da bênção. Pelo contrário, o milagre libertou ele. O milagre não é para me tornar prisioneiro, o milagre é para me libertar. Ter mais tempo com Deus, ter mais tempo de qualidade, ter mais relacionamento. Deus, Ele quer levar até o final da nossa vida, Ele quer nos levar para algo mais profundo. Não coloque ponto aonde para Deus é só uma vírgula. O milagre não é um ponto, o milagre é uma vírgula, tem continuação. Olhe para mim nessa manhã, tem continuação para você.
Você passou no concurso, amém, mas tem continuação. Você abriu uma empresa, amém, mas tem continuação. Você comprou um carro e agora você é Uber, amém, mas tem continuação. Deus tem muito mais para mim e para você viver nessa terra. Larga tudo e segue Ele. Ou seja, se largar tudo e seguir Ele não ser dominado pela bênção. Pelo contrário, se o transbordar vier, queira transbordar mais. Deus quer sempre mais. É como se Deus ele olha para a terra e ele fica assim: eu quero tanto ouvir o meu filho falar que quer mais. Mas não é mais de bênção, é mais de mim. Não é mais de bênção, é mais da presença. Que Deus nos torne um Samuel na vida. Samuel já era abençoado, ele já era consagrado para Deus. A mãe dele, Ana, consagrou ele para quem? Para Deus. Por isso que ele nasceu. Ele foi consagrado para Deus. Ele já estava no momento da vida, mesmo muito novo, pequeno. Ele já estava no momento da vida que ele já era abençoado. No entanto, ele estava num lugar aonde ele ouviu uma conversa do céu. E a conversa do céu era: quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Poxa, estou precisando de alguém para enviar. Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Samuel, ele ouviu a conversa do céu, mesmo já sendo abençoado, ele disse: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer enviar muita gente, mas tem muita gente presa no milagre. Solta esse milagre, porque tem muito mais para você viver. Solta ele, solta. Foi isso que Deus falou com Abraão. Abraão, você está muito impressionado com Isaac. Você já não faz mais os altares que você fazia. Abraão, você não é mais como antigamente, Abraão. Você tinha mais relacionamento comigo, Abraão. Depois que Isaac nasceu, depois que eu transbordei na sua vida, você está diferente, Abraão. Larga esse milagre, porque eu não quero te dar um filho, eu quero te dar uma geração. Eu quero, através de você, que você se torne pai das nações. Larga aquilo que está te impedindo de ir mais profundo. Está dando para entender? E Lucas 17, verso 11. Em Lucas 17, verso 11, o texto vai dizer que, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de... Olha só que interessante esse primeiro momento. Vamos ficar parado aqui um pouquinho? Quem quer ficar parado nesse primeiro momento aqui? Olha como eles chamaram Jesus. Eles chamaram Jesus de mestre. Ou seja, isto é, eles se colocaram numa posição de aluno e Jesus o professor. Não é isso? Eles viram através dessa fala, mostra que eles reconheceram a autoridade de Jesus. Eles reconheceram o poder de Jesus e eles falaram: mestre, chamaram Jesus. Os seus alunos está aqui, viu? E é muito interessante essa história, porque quando nós chegamos no Evangelho, é tão interessante a forma que nós chegamos. Nós chegamos assim mesmo, né? Humilde, cabeça baixa, os alunos. Mas aí depois que o milagre acontece, a maioria dos alunos não permanece. E aí olha aqui o texto: mestre,
meu professor, estamos dispostos agora a entrar na faculdade do reino, viu? Estamos aqui, mestre. Queremos entrar na faculdade do reino. Mas olha, antes de ir para a faculdade, Senhor, estou conjecturando, viu? Antes de ir para a faculdade, Senhor, eu preciso desse milagre. Porque esse milagre aqui da lepra faz com que eu não consiga estar dentro de uma sala de aula. Eu não posso viver junto com o povo. Porque se eu ficar perto do povo, eu posso ser o quê? Apedrejado. Então, meu professor Jesus, faz esse milagre em mim. Me cura. Para que eu possa voltar a viver em sociedade. Me cura, mestre. Para mim poder conseguir me formar aí no reino de Deus, passar pelas matérias do reino. Aliás, o reino ninguém se forma, mas a gente vai aprendendo matéria por matéria até o final da nossa vida, né? Mas eles chamaram Jesus de quê? Chamaram Jesus de mestre, professor. Jesus professor e eles aluno. E aí olha o que aconteceu no verso 14. Ele olhou para eles e disse: vão, apresente-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Ou seja, foram habilitados para ir para a sala de aula. Chamaram Jesus de quê? De mestre. Chamaram Jesus de professor. Mestre, professor. Reconheceram a autoridade de Jesus. Então agora eles foram o quê? Curado para andar com quem? Andar com o mestre, andar com o professor, para poder aprender mais e mais e mais, porque Jesus sempre tem muito mais para nos ensinar. Quem anda com Jesus, dorme sabendo de alguma coisa e acorda não sabendo nada, é ou não é? Só sei o que nada sei. Com Jesus a gente está sempre aprendendo. No Evangelho estamos sempre aprendendo. Você não vê que às vezes a gente comete um erro? Eu, anos e anos de Evangelho, cometi um erro de cronológico. Olha só que interessante. É porque com Deus a gente sempre aprende, sempre evolui. Então agora chegou o momento deles darem continuidade. Tinha mais matérias para eles aprender. Que agora a primeira matéria aqui foi a matéria de qual? A matéria do milagre. Fala, uau, que matéria boa, a matéria do milagre. Primeiro período do milagre. Mas ninguém se forma no primeiro período. Tem agora o segundo. Tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo, tem o oitavo, tem o nono, tem o 10º. Quem faz engenharia aí? 10 períodos. Quem faz direito aí, eu já fez 10 períodos. Medicina, 10 períodos. Dentre outras faculdades aí, 10 períodos. Ninguém se forma no início. Mas eles aqui, olha o que aconteceu com eles. Olha o que o texto vai dizer agora. O verso 15. Olha o que acontece depois do transbordar. Quem sou eu depois do milagre? Quem sou eu depois que há um transbordar de Deus na minha vida? Olha que interessante. Um deles, ao ver ser curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para exaltar a Deus, exceto esse estrangeiro. Cadê cadê os 9 que me chamaram de mestre? Cadê os 9 que me chamaram de professor? Cadê os 9 que antes do milagre acontecer me exaltaram? Cadê os 9 que antes do milagre acontecer me adoraram? Cadê?
Quem sou eu depois do transbordar de Deus? Cadê? Quem sou eu depois que Deus me cura de uma doença? Quem sou eu? Agora eu estou curado, só vou viver na praia. Agora eu estou curado, vou viver a minha vida. Agora eu fui restaurado, Deus restaurou a minha família, agora eu posso ir embora. Ei, Jesus, Ele não quer ser o seu professor, o seu mestre, somente antes da cura. Ele quer ser depois da cura. Deus, Ele não quer que eu e você caminhem somente na matéria do milagre. Tem a matéria, a outra matéria, que é a matéria da renúncia. Não é só a matéria do milagre, tem uma outra matéria que é muito importante, que é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Tem que passar por essa matéria, porque senão não vai viver o profundo de Deus. Sem renúncia não tem o profundo de Deus. O milagre não te leva para a profundidade. O que nos leva para a profundidade é a renúncia. É a matéria da renúncia. O que me leva para a profundidade é a matéria do perdão, é a matéria do amor, é a matéria de transbordar os frutos do Espírito: amor, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Não fique só na primeira matéria, tem muito mais outra para a gente aprender. Diga amém. Aleluia. Tem mais matéria. Pode se levantar que tem mais matéria. Ou vai ser igual esses 9 aqui, que só quis ficar na primeira matéria do milagre. Era mestre, era Senhor somente até o milagre acontecer. Depois que o milagre aconteceu, foi embora. O que tem de gente fazendo isso? É como as pessoas tratam Jesus como o gênio da lâmpada. Esfrega ali, o milagre acontece e vai embora. Jesus, Ele não quer ser o gênio da lâmpada de ninguém. Ele quer ser o Senhor, Ele quer ser o governo. O milagre não é para que eu venha embora. O milagre é para eu me render. Rendição significa, o milagre é para que tenha uma rendição, mudança de governo, mudança de domínio, mudança de liderança. O milagre não é para que eu e você continue na mesma vida, fazendo a mesma coisa, vivendo essa mesmice, indo embora. Um dia, os peixes da pesca milagrosa iriam acabar, mas o que Pedro escolheu nunca acabou. Por isso que nós estamos falando dele aqui agora. Quem escolhe Jesus não morre, fica vivo através do legado. Quem vai ser eu e você depois do milagre? Quem vai ser você depois do milagre? Essa mensagem ela é muito forte, porque ela traz pessoas de volta. Porque tem muita gente que se perde. Eu estou falando para vocês porque eu já vi, e eu vejo pessoas que chegam na igreja quebrada, leprosas, fedendo espiritualmente, deprimida, querendo tirar sua própria vida. Tem muita gente aqui que Deus curou da morte, da depressão, e hoje não estão mais aqui. Me vem na minha cabeça aqui uns 10. Sabe por quê? Porque só quis ficar na matéria do milagre, não quis ir para a matéria, não quis ir para o período da renúncia, não quis ir para o período de ter que deixar a nossa vontade para a vontade dele prevalecer. O céu, ele olha para a terra e ele deseja ver pessoas que depois do milagre, que permaneçam.
Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Continuando aqui, vamos no verso 15 de novo. Um deles, um só. Ao ver ser curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. E esse homem era samaritano. E o verso 19 vai dizer: e disse ao homem: levanta-se e vá, a sua fé te curou. Esse homem, ele foi curado da lepra, mas ele permaneceu curado porque ele voltou para adorar. É a adoração que mantém um milagre. Pastor, e os 9? Pergunta para mim. Não, pergunta direito. Não, o pessoal aqui de cima não está perguntando não. Ah, tá muito baixo aqui, o pessoal do Bruno Molina aí, ó. Pergunta? Não sei. Tu sabe, pastor Sérgio? A história não fala mais sobre eles. Não tem história de quem abandona. Não tem história, chega até a me arrepiar, cara. Não tem história de quem não permanece. Que graça tem, gente? Imagina eu, depois de 20 anos, Deus curou a minha vida, deu sentido para ela, mudou meu destino. Família toda destruída, fracassada. Ó, Deus vai lá, resgata, limpa. Tia Irene está aqui. Eu frequentava a casa da tia Irene, eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, né, minha mãe? Comi muito naquela cozinha. Meu Deus, até hoje, gente, a casa dela é só chegar lá. Ó, não vai invadir lá não. Sempre foi assim, né, tia? Casa cheia, meu Deus do céu. Como eu era, tia? Fala a verdade. Terrível. Terrível. Imagina aquele Jorge lá, pessoas olhando. Isso aí vai morrer com 20 anos. Aí vai lá, Deus resgata aos 25. Muda toda a história. Aí que graça tem? Hoje o Jorge se desvia. Não tem sentido. Não tem sentido. Essa palavra é para você que também entrou aqui pensando em se desviar. Já recebeu tantos milagres. Está preso no milagre. Está preso na bênção. Está preso na conquista. Mas e agora? O que eu vou fazer com esse milagre? Larga tudo porque tem mais. Tem mais. A questão de Deus não é mudar somente a nossa conta financeira, é mudar o nosso destino e mudar o nosso coração. Mudar a vida financeira é secundário, e até porque tem muita gente que está no evangelho e não vai ter a vida financeira mudada, porque é preguiçoso, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, não vai receber nada. Então quando Deus olha para a terra, Ele não está preocupado em te abençoar, liberar, transbordar milagres e milagres e milagres. O que Deus olha é: vai permanecer? Vai permanecer? Pensa agora, se coloque de pé, por favor.